Os amados irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos aqui para mais uma aula de soteriologia, a doutrina da salvação. Só que como nós já terminamos a matéria, chegamos no final da apostila, então nós iremos hoje dar a aula de revisão da matéria, para depois estarmos aplicando a disciplina para os alunos. Então nós vamos começar aqui logo na introdução da apostila, página de número 1. Soteriologia. O que significa soteriologia? Significa a doutrina da salvação. Então, definindo aqui a soteriologia, que é doutrina da salvação, soteriologia é a união entre dois termos gregos, que quer dizer sotéria, que significa salvação, e logia, que significa estudo. Então, soteriologia é estudo sobre a salvação. Também pode ser chamado, que é o mais prático, de a doutrina da salvação. Muito bem. A doutrina da salvação, ela é a mais importante da Bíblia Sagrada. A doutrina mais importante e mais fácil da Bíblia Sagrada é a doutrina da salvação. E a doutrina da salvação envolve todos os habitantes do céu, das nuvens, da terra e do inferno. Ela envolve Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, os demônios, os homens e os animais, que são os animais do holocausto. Deus Pai entrou como o doador da salvação. O Deus Filho entrou como o autor e consumador da salvação. E o Deus Espírito Santo entrou como o convencedor da salvação. E é o Espírito Santo que convence o homem para a salvação. Os anjos entraram como auxiliares a serviço dos que hão de herdar a salvação. Satanás e os demônios foram os causadores da queda do homem, causando assim a necessidade do plano de salvação. O homem então entra aqui como o centro da salvação. O homem entra como o centro da salvação. E os animais, alguns que são os animais do holocausto, eles entram como o holocausto que apontava para o centro da salvação.
Muito bem. Nós encontramos então em Gênesis no capítulo 3, encontramos todos os participantes para o plano da salvação. Gênesis 3, versículo 1. Vamos encontrar aqui a serpente. Gênesis 3, versículo 2. Vamos encontrar o fruto, que é o objeto do pecado. O fruto é o objeto do pecado. Gênesis 3 e 3. Vamos encontrar aqui a morte, que é a consequência do pecado, uma vez que o salário do pecado é a morte. Então a morte aqui é a consequência. Gênesis 3 e 6. Vamos encontrar a vítima do pecado, que é o homem. Em Gênesis 3 e 9, nós vamos encontrar aqui Deus chamando o homem e prevendo salvação para ele. Deus chama o homem e prevê a salvação. Em Gênesis 3, de 12 ao 13, nós vamos encontrar então agora o homem fazendo a sua primeira confissão para a salvação. Lembrando que em Romanos 10 vai dizer que se com sua boca confessares ao Senhor como Salvador e crer em Jesus Cristo, que Ele ressuscitou dos mortos, serás salvo. Mas nós encontramos aqui o homem fazendo a sua primeira confissão de pecados para a salvação em Gênesis 3, 12 ao 13. E em Gênesis 3 e 21, nós vamos encontrar Jesus sendo aqui tipificado no animal morto, quando ali Deus mata um animal, um cordeiro, e ali a primeira vez que o sangue é derramado sobre a terra, primeira vez este sangue é derramado na terra para remissão de pecados, para perdão de pecados. E Deus então, através do cordeiro e do sangue derramado, Deus prevê salvação através do animal morto, que estava apontando, tipificando Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que ia ser imolado na cruz do Calvário, lá no alto do Gólgota. Em Gênesis 3 e 12, nós vamos encontrar o Espírito Santo convencendo o homem à confissão, porque quem convenceu o homem a confessar foi o Espírito Santo. Podemos ver que Adão, antes, ele estava escondendo da presença de Deus, porque ele não queria confessar. Mas o Espírito Santo convenceu o homem, Adão, a confessar diante de Deus o seu pecado. No ato da queda até a vinda de Jesus para efetuar o plano da salvação, Deus alimentou a humanidade através da voz profética audível, tipológica, simbólica e figurada. São as linguagens que nós encontramos na Bíblia Sagrada: linguagem tipológica, linguagem simbólica e linguagem figurada. E temos também uma linguagem na Bíblia que chama linguagem literal.
Então nós vamos encontrar aqui essa voz aí profética, audível, tipológica, simbólica e figurada, até que Jesus viesse e concluísse tudo o que o Antigo Testamento profetizou a respeito disso, e produziu consolo e esperança para os que criam em Deus. Muito bem, vamos passar de página. Página 2, capítulo 1. Vamos então falar sobre exemplos proféticos da salvação no Antigo Testamento. Primeiro, voz audível, Isaías 53. Nós encontramos ali o profeta Isaías profetizando sobre a salvação com voz audível. Ele profetizando ali, apresentando Cristo e as fases diferentes da sua vida. Ele apresenta Cristo e as fases diferentes de sua vida. Em segundo lugar, encontramos a voz profética visual em Ezequiel 37, que nesta profecia visual nós vemos a salvação de Israel, enquanto o profeta Isaías, ele vê a salvação geral, universal, de todos os seres humanos. O profeta Ezequiel vê no Vale do Aço Seco a salvação de Israel. Em terceiro lugar, nós vemos a profecia tipológica em Levítico 9, versículo 3, através dos animais deste verso, que era o tipo de Jesus, como está escrito em João 1:29, que quando João viu Jesus passando após o seu batismo, ele olha para os seus discípulos e apresenta Jesus para os discípulos e diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a ele seguir. E os discípulos de João deixam João Batista e vai seguir Jesus. Em quarto lugar, nós vemos aqui a profecia figurada em Gênesis 24, que é o casamento de Isaac e de Rebeca, figura do casamento de Jesus com a igreja, casamento simbólico de Jesus com a igreja, nas bodas do Cordeiro no céu, após o arrebatamento da igreja. Nós vamos encontrar um respaldo para isso em Apocalipse 19, versículo 7 ao 9, e em Lucas, capítulo 14, versículo 15 a 24. Muito bem. Para nós entendermos melhor sobre a doutrina da salvação, nós precisamos primeiro saber e entender sobre a condição do homem, para que o plano da salvação viesse até o homem. Então vamos ver agora aqui sobre a condição do homem. Então a condição do homem era esta, resumindo em poucas palavras: escravo do pecado. João 8:34. Essa era a condição do homem. O homem era escravo do pecado. O pecado estava escravizando
toda a humanidade. Por isso a Bíblia vai dizer que Deus, olhando do céu para esta terra, Ele não viu nem um justo sequer, porque toda a humanidade estava escravizada pelo pecado. Em João 8:34, disse Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O termo escravo significa estar cativo, debaixo de poder absoluto, por compra, herança ou por guerra. O termo pecado significa transgressão da lei divina. Pecado é nada mais, nada menos que transgressão da lei divina. Romanos 6:18: foste libertos do pecado e vos tornastes escravos da justiça. Muito bem. Logo, as Escrituras nos mostram que o pecado pode ser dividido em duas classes. O pecado pode ser dividido em duas classes, a saber, pecado por comissão e pecado por omissão. Então vamos ver o que é pecado por comissão. É um ato que não atende uma condição imposta. Em outras palavras, é fazer o que Deus proíbe. Isto é pecado por omissão. Fazer o que Deus proíbe. O pecado de omissão, de comissão, começa dentro de nós. Começa em Marcos 7:20 e 23. Está escrito: portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Pecado por comissão é um pecado por fazer aquilo que Deus proíbe, e pelo nosso fruto nós vamos ser conhecidos. O pecado de comissão é um ato ou palavra, pode ser também um desejo contrário à lei de Deus, contrário à lei eterna. Pecado por comissão. Agora vamos ver o que é pecado por omissão. Eu falei sobre pecado por comissão. Agora vamos falar de pecado por omissão. Está lá em Tiago 4, versículo 17. O pecado por omissão, ato ou efeito de omitir. É um ato ou efeito de omitir. O que é isso? É deixar de fazer, ou seja, deixar de fazer o que Deus manda. Então, deixar de fazer o que Deus manda, a pessoa que deixa de fazer o que Deus manda, ele está cometendo pecado por omissão. Ele está sendo omisso, e isso é pecado. Pode comparar isso com Lucas 10, 30, 37, Mateus 25, versículo 24 a 30, Mateus 41, depois versículo 41 ao 46. As pessoas conhecem a vontade de Deus, as pessoas conhecem a vontade de Deus, mas deliberadamente as desobedecem.
deliberadamente as desobedecem e acaba cometendo este pecado, que é pecado por omissão. Passando para a página de número 3. O pecado de omissão nada mais é do que nos silenciarmos diante de determinadas coisas. Por exemplo, se você tem uma oportunidade de pregar a palavra para alguém e você não prega, você está cometendo pecado por omissão. Por omissão. Aí nós ficamos mudos diante dos fatos onde deveríamos nos posicionar, deixando de lado aquilo que não poderíamos ter deixado, e isto é pecado. Isto é pecado. Se você vê o seu próximo caminhando por caminhos que não convêm, tortuosos, e você vê e fica calado, você está cometendo pecado por omissão. Por isso que o Senhor falou com Ezequiel: filho do homem, se eu te avisar, para você falar para o ímpio, para ele se converter da sua impiedade, e você não correr para avisá-lo, e ele morrer da sua impiedade, eu requererei de ti o sangue daquele ímpio. Mas se tu correr e avisar aquele ímpio daquele pecado que ele vem praticando, e aquele ímpio não quiser te ouvir, e ele morrer na sua maldade, porém tu salvarás a tua vida, a tua alma, porque eu não cobrarei de ti o sangue daquele ímpio. Então quer dizer, se você avisar, você está livre, mas se você não avisar, você está cometendo pecado. Isso pode implicar na sua salvação. Muito bem, vamos mais adiante. Os passos para a salvação. Vamos falar um pouco sobre os passos para a salvação. Lembrando que dividiremos este assunto em 7 passos. 7 passos. São 6 passos dados pelo homem e o 7º passo dado por Deus. O 7º passo é a inscrição celestial. Lembrando que 6 é o número do homem e 7 é o número de Deus. Então, 6 passos serão dados pelo homem, número do homem. O 7º passo, número de Deus, é dado por Deus, que é a inscrição celestial. Então vamos, em poucas palavras, lembrar e meditar nesses passos aqui. Primeiro passo, se chama o ouvir da fé. O ouvir. O primeiro passo é ouvir. Como que um pecador vai aceitar a Jesus como Salvador se ele nunca ouvir ninguém falar da palavra de Deus para ele? Como diz lá em Romanos: como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não for enviado? Então, o primeiro passo é o pecador sentar para ouvir a palavra de Deus. E Romanos 10 e 17 vai dizer assim: olha, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é escutar, porque escutar eu escuto aqui
e deixa escapar por aqui. Escutar, eu posso estar andando na rua, escutando um monte de coisa. Quando eu chego em casa, eu não sei mais o que eu escutei. Mas ouvir é diferente. Ouvir é deixar entrar por aqui e descer para cá, do coração. E do coração, nós deixar descer para a nossa alma. Nossa alma. Então, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir, que pode ser também ouvir e ouvir, que quando a Bíblia fala de coração, não está falando dessa bola de carne que tem aqui dentro do nosso peito, não, fala desse coração aqui, ó, do homem interior, porque a Bíblia fala a Bíblia fala do homem interior, que está dentro de nós. E esse homem interior não está aqui não, esse homem interior está aqui, ó. Então, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir, guardar e praticar a palavra de Deus, é ouvir a palavra de Deus, tá? Não é qualquer coisa não, porque tem muita gente ouvindo qualquer coisa por aí que não é palavra de Deus. Tem muita igreja aí que a gente entra lá e ouve de tudo, mas não ouve a palavra de Deus. Ouve eles falando que Jesus vai dar casa nova, vai dar carro novo, vai dar dinheiro lá no banco, e vai dar um palácio aqui na terra, sendo que o nosso palácio está no céu. Queremos ter coisa boa na terra? É claro que sim, quem não quer? Né? Mas só que isso aí é consequência da obediência à Bíblia Sagrada. Primeiro nós temos que obedecer a palavra. Não adianta nada ir lá receber uma profecia ou uma profetada que Deus vai dar um bem terreno se a pessoa vive no adultério, na fornicação, não é verdade? Na fornicação, na mentira, vive na bebedice. Não, primeiro tem que largar o pecado. Aí sim, quando começar a obedecer a Deus, aí as bênçãos que vêm material são consequência de obediência a Deus. Então, primeiro passo, ouvir. Segundo passo, fé. Segundo passo, fé. Ninguém adquire fé sem primeiro ouvir. A fé vem pelo ouvir. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Terceiro passo, arrependimento. Primeira pessoa ouve a palavra, através de ouvir adquire fé, a fé leva o homem ao arrependimento. Vamos ler esse versículo de Atos 2, de 37 e 38 aqui. Atos 2, 37, 38. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém. Então esse terceiro passo aí é o arrependimento. Quarto passo, confissão. O quarto passo é confissão. Depois que arrepende, tem que confessar
tem que confessar o pecado. Primeira epístola, primeira carta de João, primeira epístola de João 1:7. João 1:7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Tiago 5:16. Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Amém. Confessai vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sejais curados. Então, quarto passo, confissão. O quinto passo, abandono. Então, primeiro você ouve a palavra. O ouvir vai te levar à fé. A fé te leva ao arrependimento. O arrependimento te leva à confissão. A confissão te leva ao abandono. João 8, 10 e 11. João 8, 10 e 11. João 8, 10 e 11. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém, mais do que a mulher, disse-lhes: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Eu também não te condeno, vai-te e não peques mais. Vai e não peque mais, abandona o pecado, né? E o sexto passo, que é a vigilância. Vigilância, não precisa ler, tá? Vigilância. O sétimo, então, 6 passos dados pelo homem: ouvir, fé, arrependimento, confissão, abandono, vigilância. Agora vem o 7º passo. Esse é Deus que vai dar para o homem, que se chama, esse nós vamos ler, Lucas 10 e 20, e depois Apocalipse 3 e 5, que se chama a inscrição celestial. Lucas 10, 20. Mas não vos alegreis porque vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos livros dos céus. Apocalipse 3 e 5. O que vencer será revestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai que estás nos céus. Amém. Glória a Deus. Vamos para a página de número 10. Página de número 10. Estou vendo ali que a irmã Cida está estudando mesmo a apostila, está toda marcadinha. Estou gostando de ver. Estou vendo a doente também. Estou vendo a mancha preta aí. Isso aí é marcação também, né? Deus abençoe. Meus alunos é uma bênção. Muito bem. Então, página 10, capítulo 2, os 3 elementos básicos para a salvação.
os 3 elementos básicos são graça, a graça, o sangue e a fé. A graça, o sangue e a fé. Falamos então um pouco sobre a graça. Tito 2:11. Pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Mas o que é graça? Graça significa primeiramente favor ou disposição bondosa da parte de Deus, que é um favor imerecido. Graça é um favor imerecido que nós não merecíamos, mas a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. E quem é a graça de Deus? É Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é a graça de Deus. Oh, aleluia! Muito bem. Segundo elemento, o sangue. 1 de João 1:7. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Em virtude do sacrifício de Cristo no Calvário, o crente é separado para Deus, seus pecados perdoados e sua alma purificada. O sangue é conhecido como a base da salvação, como está em Hebreus 13:14, porque se o sangue de touros, de bodes, ou a cinza de uma novilha aspergida sobre os contaminados, purifica-os quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Jesus Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a Deus imaculado, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Também Colossenses capítulo 1 versículo 20 vai dizer assim: e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele quem? Jesus Cristo, reconciliaste consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra e quer sobre os céus. Esse é o poder do sangue de Jesus. Glória a Deus. O terceiro elemento para a salvação é a fé. Efésios 2:8-9. Pois é pela graça que somos salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, pela fé, conhece o homem a necessidade de salvação. É pela fé mesma, é pela mesma fé que ele é levado a crer em Jesus Cristo, como está em Hebreus 11 e versículo 6, que vai dizer assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então a fé conduz-nos ao Salvador. A fé coloca a verdade na mente e Cristo no coração. A fé é a ponte
que dá passagem ao mundo espiritual. Por isso, concluímos que fé é o meio para a salvação. Através da fé, nós alcançamos a salvação. Por meio da fé. Então, salvação aqui tem duas palavras importantes: fé e graça. Não tem nada a ver com obras. Obras não salvam ninguém. Obras só servem para obter galardão. Galardão. O que salva é fé, é crer em Jesus, que é a graça salvadora de Deus. Vamos falar um pouco sobre a natureza da salvação? A natureza da salvação. Vejamos aqui 3 passos da salvação. Vejamos aqui 3 processos. 3 processos da salvação. Passamos para a página de número 11. O primeiro processo é justificação. O segundo processo é regeneração. E o terceiro processo é perdão. Então, o que é justificação? Justificar é um termo judicial que significa absorver, declarar justo o réu, ao invés de receber sentença condenatória, ele recebe a sentença de absolvição, ele é absolvido. Essa absolvição é um dom gratuito de Deus, colocando a nossa condição pela fé, colocando a nossa disposição, colocado, tá? Eu falei errado aqui. Esta absolvição é dom gratuito de Deus, colocado à nossa disposição pela fé. Essa doutrina assim define a justificação. Então, justificação é ser absolvido ou declarar justo aquele que era devedor. Ele é absolvido e ele é então justificado. E isso é um dom de Deus para nós, através de Jesus Cristo, que nos justificou com o seu sangue precioso. Vamos falar um pouco de regeneração. Primeiro vamos ler algum versículo aqui sobre ainda a justificação. Romanos 4:6. Bem-aventurado o homem a quem Deus imputa justiça sem as obras. Imputar aqui é atribuir a alguém a responsabilidade pelos atos de outro. Isto é, Jesus Cristo assumiu nossos pecados. Deus permitiu que Jesus pagasse o nosso débito. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele própria maldição em nosso lugar. Vamos falar um pouco sobre regeneração. Segundo processo da salvação: regeneração. Regeneração vem da palavra regenerar, que significa restaurar o que está destruído. Restaurar. O homem estava destruído pelo pecado, mas através
da salvação que Cristo nos outorgou, nós fomos restaurados. Quando se trata de ser humano, regeneração é uma mudança radical. Operada pelo Espírito Santo na alma do homem. Esta regeneração atinge, portanto, todas as faculdades do homem, ou seja, intelecto, volição e sensibilidade. O homem regenerado não faz tanta questão de satisfazer a sua própria vontade, como de satisfazer a vontade de Deus. Amém? Vamos passar aqui, página de número 12. O terceiro processo da salvação, que é o perdão. O que é perdão? Perdão é remissão de uma falta, ou de uma ofensa, ou de uma dívida. O perdão dos pecados, a inscrição do nome no livro da vida e o selo da promessa acontece no momento que a pessoa recebe a Jesus Cristo como Salvador pessoal da sua vida. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, que vai dizer assim: a saber, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e com o seu coração crer que Deus ressuscitou de entre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Este é o versículo chave para a salvação, tá? Porque o livro de Romanos, ele é a catedral da doutrina da salvação. Se você quiser saber tudo sobre salvação, estuda o livro de Romanos. Ele é a catedral da doutrina da salvação. Então, este processo também serão conservados na vida do cristão, através de uma vida santificada, como está em Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então está aí, meus irmãos, os processos para a salvação, que são 3, acabamos de falar. Primeiro processo, justificação. O segundo processo, regeneração. E o terceiro processo, perdão. Vamos falar um pouco aqui sobre a doutrina da eleição. A doutrina da eleição, da predestinação e da substituição. Então vamos começar pela eleição. A doutrina da eleição. O que é eleição? É uma escolha, é uma preferência. Há 3 tipos de eleições. Existe a eleição individual, a eleição universal e a eleição ministerial. 3 tipos de eleições. 3 tipos. Vamos falar aqui sobre a eleição individual. Agora eu vou precisar da ajuda dos irmãos para ler. 2 de Pedro 1, 10 e 11. Eleição individual. 2 Pedro 1, 10 e 11.
2 Pedro 1, 10 e 11. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esta eleição individual, aí está falando para cada um procurar fazer sua eleição. Sua eleição. Cada um de nós temos que procurar fazer a nossa eleição, que é uma eleição individual. Isto cabe a nós. Essa individual cabe a nós. É coisa que é para o homem fazer. Tem coisa que é para o homem fazer. Tem coisa que é Deus que faz. Então, eleição individual. Vamos para a eleição universal. 1 de Pedro 2,9. Essa é a eleição universal. 1 Pedro 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isto, essa é a eleição universal, porque o Senhor elegeu a todos, não foi a alguns, como tem várias teologias aí que ensina que o Senhor já elegeu alguns, já elegeu a pessoa já nasce sentenciado, alguns já nascem sentenciados por Deus para ir para o céu, e outros nascem sentenciados por Deus para ir para o inferno. Não, esse não é o nosso Deus, não. O nosso Deus não tem esse tipo de injustiça, não. Que Deus mal é esse que vai dizer assim, ó, esse aqui eu vou deixar ele nascer para ir para o céu, agora esse outro aqui vai nascer para ir para o inferno. Não, a escolha é o homem que faz. Por isso existe a eleição individual, porque eu vou fazer a minha escolha. Para onde que eu quero ir? Se é para o céu, eu vou então me eleger para seguir a Cristo. E se eu não quiser, eu já estou elegido para o inferno automaticamente. Agora, a universal já está feita. Deus, Ele elegeu a humanidade inteira para a salvação, e colocou o livre-arbítrio na mente e no coração do homem, para o homem escolher o que ele quer. Por isso está escrito na palavra: eis que eu ponho diante de vós dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. Escolhe, pois, o caminho da vida para que viva. É o homem que escolhe, não é Deus que escolhe, é o homem que escolhe. Agora vem a eleição ministerial. Nós vamos ler 1 Coríntios 12, 28. 1 Coríntios 12, 28. 12. 1 Coríntios 12, versículo 28. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Dons ministeriais. Agora vamos ver Efésios 4, 11 e 12. Efésios 4, 11 e 12. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Para a obra do ministério e a edificação do corpo de Cristo. Ele mesmo deu. Ele quem? Deus. Viu? Ele mesmo deu. Essa é a eleição ministerial.
Deus é quem elege as pessoas capacitadas para o ministério. Ele elege e capacita, tá? Ele elege e capacita. Deus nunca chama quem acha que é capacitado. Deus chama aquele que não é capacitado para capacitar, para usar e para a glória ser transmitida para Deus. Muito bem, vamos passar a página. Página de número 13. A eleição é cristocêntrica. A eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo. Deus nos elegeu em Cristo para a salvação. O próprio Cristo é o primeiro de todos os eleitos de Deus. A respeito de Jesus, Deus declara: eis aqui o meu servo, que escolhi, que elegi. Então, primeiro eleito, a salvação é Cristo. E Deus em Cristo nos elegeu, todos nós, para a salvação. Nós estamos adiantando porque nós estamos fazendo revisão, né? Então vamos continuar. Vamos falar sobre a eleição é feita. Nós lemos aí que a eleição é cristocêntrica. Agora a eleição é feita em Cristo. Através de quê? Pelo sangue. Pelo seu sangue. Em que Cristo, pelo seu sangue, Efésios 1, 7, 8, leia. Efésios 1, 7 e 8. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência. Amém. O propósito de Deus aí nessa eleição, já antes da criação, era ter um povo para si, mediante a morte redentora de Cristo na cruz. Sendo assim, a eleição é fundamental na morte sacrificial de Cristo no Calvário para nos salvar dos nossos pecados. A eleição em Cristo é, em primeiro lugar, coletiva. Coletiva. A eleição de um povo. Efésios 4 e 5. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Amém. Os eleitos são chamados o seu. Cristo, corpo, minha igreja, o povo adquirido por Deus, e também é chamado de a noiva de Cristo. Logo, a eleição é coletiva e abrange o ser humano como indivíduo somente à medida que este se identifica e se une ao corpo de Cristo. A igreja verdadeira, eleitos no Filho, é uma eleição como a de Israel no Antigo Testamento, que Deus elegeu Israel como seu povo. Seu povo. Assim também Deus elegeu a igreja como seu povo.
A eleição para a salvação e a santificação do corpo de Cristo, inalterável, mas individualmente a certeza desta eleição depende da condição da fé pessoal e viva em Cristo, em Jesus Cristo, e da perseverança na união com Ele. Pegando o último ponto cá embaixo, a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Tito 2:11, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Muito bem, vamos passar de página. Página número 14. Segundo parágrafo aqui. A doutrina da predestinação. Vamos falar. Nós acabamos de falar da doutrina da eleição. Agora vamos falar sobre a doutrina da predestinação. Depois. Doutrina da predestinação. A predestinação, que no grego é proorizo, no grego, que significa decidir de antemão, e se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição. A eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo. E este povo se chama a igreja verdadeira. A predestinação abrange o que acontecerá ao povo de Deus, todos os crentes genuínos em Cristo, todos os crentes no mundo inteiro. A predestinação abrange o que acontecerá com este povo, os crentes genuínos. Então, Deus predestina seus eleitos a serem, letra A, chamados. Nós não vamos ler o versículo não para adiantar. Chamados, que está em Romanos 8:30. Letra B, justificados, Romanos 3:24 e Romanos 8:30. Letra C, eles são chamados de glorificados, Romanos 8:30. São chamados também na letra D de transformados à imagem do Filho, em Romanos 8:29. Letra E, são chamados de santos e inculpáveis, Efésios 1:4. Letra F, são chamados de adotados como filhos, Efésios 1:5. Letra G, são chamados de redimidos, Efésios 1:7. Letra H, são chamados de participantes de uma herança, Efésios 1:4. Letra I, são chamados de para o louvor de sua glória, Efésios 1:12. Letra J, são chamados de participantes do Espírito Santo, Efésios 1:13, Gálatas 3:14. Gálatas 3:14. Letra K, são chamados de criados em Cristo Jesus para boas obras, Efésios 2, versículo 10.
a predestinação, assim como a eleição, refere-se ao corpo coletivo de Cristo, a verdadeira igreja, e abrange indivíduos somente quando inclusos neste corpo, mediante a fé viva em Jesus Cristo, como está em Efésios 1, do 5 ao 7, e depois do versículo 13, e Atos 2, do 38 a 41, e depois Atos 16, e versículo 31. Então, vou dar uma ilustração aqui. No tocante à eleição, a predestinação, no tocante à eleição e predestinação, podemos aplicar a analogia de um grande navio. Isso aqui é para entender direitinho sobre a eleição e a predestinação. Então, aqui tem essa ilustração que vai nos deixar sem nenhuma dúvida sobre a eleição e a predestinação, como que funciona. Olha, é como um grande navio viajando para o céu. Deus escolhe o navio. Então este navio que Deus escolhe é a igreja. Não estou falando de nome aqui, de denominação. A igreja. Estou falando de povos. Deus escolhe a igreja para ser a sua própria nau. Cristo é o capitão e piloto desse navio. Todos os que desejam estar neste navio está eleito. Podem fazê-lo mediante a fé viva em Cristo, enquanto permanecer no navio. É só enquanto permanecer no navio, na igreja, acompanhando o seu capitão, que é Jesus Cristo, e estarão entre os eleitos. Caso alguém abandone o navio e o seu capitão, deixará de ser um dos eleitos. A predestinação concerne ao destino do navio e ao que Deus preparou para quem permanece no navio. Deus convida todos a entrarem. Deus convida todos a entrarem a bordo do navio eleito mediante Jesus Cristo. Então, o convite de Deus é para que todos entrem a bordo no navio que está indo para o céu. Agora, se alguém não entrar, o problema é dele, não é de Deus. Deus convocou a todos, só que nem todos querem entrar. E tem uns que entram e no meio da jornada eles pulam fora do navio. Esse também deixou de ser eleito. Mas foi porque Deus quis? Não, porque ele escolheu a sair fora do navio. Fica aí então esta primeira aula, e nós vamos ter um breve recreio e voltaremos de novo daqui a pouquinho com a doutrina da substituição. Até daqui a pouco.